Boa tarde, meu povo, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Lud Lopes e esse é o início de gameplay de Enigma do Medo. Jogo aí que foi idealizado pelo Cellbit, executado pela Dumativa e publicado pela Nuvem. Então uma equipe aí toda brasileira, temos dubladores incríveis participando desse jogo. Eu já joguei a demo, então já estou bem familiarizada aí com as mecânicas do jogo, com o início da gameplay, mas nós vamos começar do início novamente. E para você que nunca ouviu falar, esse jogo ele se passa ali no universo de Ordem Paranormal, que é um RPG criado aí pelo Cellbit, que já tem várias e várias edições. É um jogo focado em investigação. Ele também tem um pouquinho de ação ali, de combate. Nossa personagem principal é a Mia e ela está em busca de seu pai, Veríssimo, que deixou uma carta misteriosa falando que ia para um lugar que não existe e se despedindo dela. Ela, como já faz parte aí desse universo de investigação paranormal, pois seu pai, Veríssimo, é o líder de uma ordem chamada Ordo Realitas, ela vai, obviamente, atrás do pai dela, ela simplesmente não aceita essa carta, vai atrás do pai dela para descobrir o que aconteceu. E durante essa aventura aí a gente vai ter bastante contato aí com essa questão do paranormal, a gente tem aí zumbis, criaturas paranormais, mistério, puzzles e uma história riquíssima de detalhes. Então espere uma gameplay lenta, cheia de história, de detalhes, de mistério e de puzzle, ok? Então já deixa um like aqui no vídeo, um comentário se você já jogou, me conta se você fez alguma coisa diferente do que eu fiz, a sua experiência com o jogo. Então relaxe no sofá, divirta-se e vamos mergulhar aí nesse universo de Enigma do Medo. Cacau já tá ali, ó. De Watson do meu Sherlock. E vamos com... Ai, vou apagar essa luz. Vamos começar. Cara, eu, em termos de gameplay, acho que me interesso mais pelo modo detetive, mas eu tô curiosa em ver como é que são esses recursos do jogo, né? Ah, vamos de modo detetive? Gosto do desafio. Vou deixar meu caderninho aqui então. Bom, eu já tinha jogado a demo, então aqui eu já sei o que fazer. Vamos lá. Esse aqui a gente já tinha visto na demo, né? Apertar ali onde tem os sanguinhos. Lembrando que eu escolhi o modo detetive. Então, em game, eu não vou ter ajuda de mapa mental, anotações, esses trem aí. Que eu tiver que memorizar, eu vou ter que salvar. Ou anotar aqui no meu caderno, ou salvar no meu computador. Quero ver também se a gameplay vai ficar muito travada. Vem cá. Eu sei que você tá com medo, mas a gente vai encontrar ele. Juntos, tá? Ah, e tem outra Vambora, coisa. cabeção. Tinha falado que era melhor jogar de controle, né? Eu tô pensando em mudar. Bom, vamos começar assim. Qualquer coisa depois eu mudo pro controle. Lembrando também que eu joguei a demo, tem a gameplay completa no canal, então esse início pode ser que eu passe um pouco mais rápido. Nossa, o ruim é que fica aparecendo essa setinha do mouse aqui, né? Acho que não precisava da setinha ficar aparecendo. Eu também não... Eu quero evitar ter que usar... Ter que desabilitar a fog. Bom, vamos lá. Eu joguei a demo, mas já esqueci os comandos todos. O zoom é o shift. Ok.
Mia, se você está lendo isso, significa que você está tentando me encontrar. Mas existem perguntas que nunca deveriam ser respondidas, filho. Eu tô indo para um lugar que não existe. Existe uma verdade que me assombra, um medo que eu tentei esquecer. Mas todas as histórias precisam ser contadas um dia. Eu nunca soube dizer adeus, mas eu sei que para você não adiantaria. Afinal, nós temos os mesmos olhos. Assinado V, que nós já sabemos que é nosso querido Veríssimo. Nosso papai. Vamos só ver se tem alguma coisa escondida aqui nessa carta. Mesmo que eu já tenha jogado a demo, gente, pode ser que eu esqueço muito rápido das coisas, tá? Minha memória é ruim, então tenham paciência. Eu quero explorar bastante. Ai, Lupe! Explorar bastante essa área da parte de fora aqui da casa. É engraçado, na demo não tinha ficado muito claro esse cabo saindo dessa estátua aqui não, ou eu que não tinha enxergado. Aqui dá pra ver claramente, ó, que tem um cabo meio que de energia saindo desse estátua, tá vendo? Aqui mais uma dica que eu já tinha achado na época da demo também. Eu preciso ir embora desse lugar, mas eu não tenho coragem. Eu tô com muito medo. Não sei o que vai acontecer comigo se eu tentar sair. Aí aqui atrás tá escrito: o que é que... Eu não sei o que fazer. Todos os outros foram na frente e eu fiquei. Eu sou um covarde até o fim. Olha a ambientação, os sons da floresta ao fundo, que legal. Aqui, ó. Aqui, então, a gente pode ver mais ou menos esses mesmos cabos de energia saindo dessa estátua. Eu vou chamar de estátua. Meio estátua, meio uma raiz, meio... Acho que tem mais uma textura de pedra mesmo, né? Então, vamos chamar isso de estátua por enquanto. Embaixo tem coisa também. Parece um altarzinho. Quero ir mais pra baixo. Opa, tô presa. Ai! Lembrando que Enigma do Medo foi desenvolvido pela Dumativa, mesma desenvolvedora aí da Lenda do Herói. Não joguei a Lenda do Herói ainda. Na época eu vi algumas gameplays, achei muito interessante o jogo. Tanto a mecânica dele, quanto os conceitos mesmo. Então, um time aí que parece que está sempre interessado assim, em explorar mecânicas novas e isso é muito bom. Tem uma equipe brasileira, né, que tenta, assim, que procura inovar no jogo. Ó, aqui eu não lembro da demo, tem alguma coisa aqui não. Ó, Medkit. Vamos explorar mais essa floresta. Daqui a pouco eu converso com a Agatha. Não, deixa eu já conversar com a Agatha. E aí, pronta pra ser o velho? Nossa, não chama ele de velho, tadinho. Agatha, eu sei que você insistiu pra vir com a gente, mas é melhor você ficar com o Samuel. Deixa a exploração comigo. Ai, Mia, se eu fosse você, eu levava a Agatha, tá? Não tô por nada, não. Eu sei. O Veríssimo também me proibiu de entrar em combate. O Veríssimo, no momento, tá mandando nada. Tá sumido? Ele fica falando que eu sou inexperiente, que eu não posso ficar usando rituais e ocultismo o tempo todo.
aquele lero-lero dele. Quer dizer, isso antes dele ir embora, né? Pois é. É. Mas a gente vai achar ele. Mas... já que eu não vou poder matar ninguém, pelo menos você pode contar comigo se precisar perguntar alguma coisa sobre ocultismo. Eu tenho um pressentimento de que provavelmente eu vou precisar. Vamos lá, Agatha. Fala comigo sobre o paranormal. Como tá o seu machucado? É, tá uma merda. É por isso que eu não posso entrar em combate. É isso que acontece quando você se mete com o paranormal. Agora eu tô com uma ferida que não cura nunca. É. E você se metia com uma galera bem zoada antes da gente te encontrar também. Na real, eu só tô viva mesmo por causa do velho. Depois que ele me colocou na ordem, eu comecei a entender melhor como o paranormal funciona. Comecei a ficar útil de verdade. É. Antes de você, a Ordem basicamente só investigava o necessário e destruía as evidências depois. A gente nunca tentava entender. O paranormal pode até parecer sem sentido, mas sempre tem uma lógica. A real é que a gente nunca vai entender o motivo do paranormal existir. Mas a gente sempre consegue investigar as motivações de quem tá usando ele. E se precisar, a gente também pode usar o paranormal ao nosso favor às vezes. Você falou igualzinho a ele agora. Ah, eu queria te pedir um favor. Claro. Se você matar algum bicho fudido, você tira uma foto do corpo dele pra eu ver depois? Ah, gatinho. Ok, já voltou a ser a Agatha de novo. Bom, é isso. Como eu acompanhei, ainda acompanho, né, o RPG do Cellbit de Ordem Paranormal, pra quem não sabe, esse jogo é inspirado no RPG de um criador de conteúdo chamado Rafael, ou Cellbit. E ele criou um universo, assim, grande em volta dessa questão do paranormal, desses detetives da Ordem que procuram identificar crimes sendo feitos usando o paranormal e tudo mais. E ele fala que não precisa de ter conhecimento do RPG para jogar o jogo, né? E realmente, tanto que quando você conversa aqui com a Agatha, você consegue alguns contextos daquilo que você precisa saber para poder entender o jogo e tal. Mas, obviamente, existe um link ali, né? E você consegue explorar mais desse universo quando você já sabe algumas coisas do RPG e tal. Então, à medida que eu for jogando, eu, assim, só assisti tudo uma vez. Muitas coisas eu não lembro, mas eu posso ajudando a dar um contexto, assim, à medida que eu for progredindo no jogo também. É, chegamos. Valeu por ter topado vir, Sam. Que apesar de ser uma história autocontida aqui no jogo, as referências, né, faz parte ali do mesmo universo do RPG, personagens em comum e tudo Que mais. isso, de boa. Precisa agradecer, não. O Veríssimo é boladão, tá? Adoro essa fala, gente. O Veríssimo é boladão, tá? Mas desaparecer Adoro do isso. nada desse jeito e ainda te deixar aquela carta sinistra? Sei não, hein? Tu ainda tá com ela, né? Sim, ele já sabia que eu ia vir atrás dele e tentou me impedir. Tá lá no carro, ó. Meu pai Tá me lá na conhece. van, cara. Aquela Enfim, que a gente leu no início. Toma cuidado por aí, Mia. Um monte de agente da Ordem desapareceu aqui há uns 20 anos atrás. Ó, isso vou, apesar de ser uma das informações mais básicas do jogo, vou anotar isso porque às vezes eu esqueço esse número. Então, 20 anos atrás, agentes da Ordem desapareceram nessa região. Vinte anos antes. Eu até queria te ajudar a explorar isso tudo aqui, mas sabe como é que é, né, Mia? Combate não é o meu forte. É, eu sei. Mas só de estar aqui por perto já vai ajudar bastante. Você acha que a gente consegue se falar por rádio, já que nenhum celular funciona aqui? No pouco que eu descobri desse lugar, eu vi que a Ordem trouxe um monte de equipamento de transmissão quando eles vieram investigar aqui. As ilustrações, como é que estão tão bonitas, né? Nossa, o trabalho de arte desse jogo foi muito Isso bom. tem um tempão já. É bem antigo, mas talvez ainda funcione.
Então, se tu achar esses equipamentos, talvez você consiga sintonizar o rádio e falar comigo e com a Agatha, entendeu? Aí, se tu tiver perdida ou quiser uma opinião, é só falar com a gente. A não ser que você queira dar uma de veríssimo e investigar tudo sozinha por aí. Mas aí é com você. Sei lá. Sozinha, não. Ai. Nossa senhora, tem uma porta aqui. Ai, que susto. Eu achei muito bom esse mecanismo de design de game, onde a ajuda que você pede, na verdade, é falar com o Samuel e com a Agatha, né? Então, não sei se vocês entenderam. O Samuel, ele é um especialista ali mais em tecnologia e tal. E a Agatha é especialista no paranormal. Então, quando a gente estiver ali investigando e tiver travado, vamos dizer assim, num puzzle, você pode perguntar pra eles. Isso é uma forma de pegar a dica do jogo. Só que é uma forma muito imersa. Que é você falando ali com a base, né? Falar, ó, você pode me ajudar a pesquisar isso aqui? Você tem mais informações sobre não sei o quê? Então foi um design de jogo muito bom do que simplesmente... Eu já vi muito jogo assim, que você simplesmente, pedir dica. Clicar no botão pedir dica. Então, essa forma assim de você conseguir pedir, principalmente jogo de puzzle, tá? Eu sempre gostei muito de jogos de puzzle, jogos de escape. Tem lá o botão pedir dica. Não, isso é péssimo. Então gostei muito desse design de... O que o meu pai veio fazer nesse fim de mundo? Não tem nada perto daqui. Ó, esse diálogo é muito importante para entender o contexto, principalmente quem não conhece esse universo do Ordem, né? Esse diálogo ele é importante para entender então o contexto do jogo. O que esse povo tá fazendo aí? Então a gente já entendeu que há 20 anos atrás agentes da Ordem, então eles são essas pessoas, né, a Mia, Samuel, a Agatha e o Veríssimo, são partes de uma organização que chama Ordem Paranormal, que eles investigam justamente esse uso do paranormal, que é uma coisa que existe aí nesse universo. E 20 anos atrás, então, vários agentes desapareceram nesse local. E agora, quem desapareceu aqui foi o pai da Mia, que se chama Senhor Veríssimo. E agora que eles vão conversar sobre o que ele estava fazendo aqui para ele sumir. E ele sabia que ia sumir, dado a carta ali que a gente leu, dele meio que se despedindo da Mia. Ó, e ele se esforçou pra não ser rastreado, hein? Mas ele cometeu um erro. Ele esqueceu que recrutou o melhor hacker que existia pra trabalhar na Ordem. Você só restaurou o histórico do GPS dele. E qual é? Não Eu menospreza o tive que hackear a conta garoto. dele pra isso, tá? Era só perguntar a senha pra mim. Ele sempre usa o meu aniversário. Ah, isso é importante também. Senhas da Ordem. Pode ser que seja um aniversário da Mia. Só que a gente ainda não sabe o aniversário da Mia. O cara é líder de uma ordem de investigadores paranormais e usa o aniversário da filha como senha? Ele não é muito bom com computadores. Tá, de um jeito ou de outro, ele veio pra cá, porque claramente tem algum caô não resolvido aqui. Algum caô. Ó, tudo que eu consegui encontrar sobre esse lugar é que uma porrada de gente tava desaparecendo por aqui há mais de 20 anos atrás. Ok. Aí, por causa disso, uma equipe da Ordem veio investigar nessa época. E é isso. E eu não sei mais nada. Então tinha várias pessoas desaparecendo. Ah, meu Deus. Cliquei no trem Então é errado. hora da gente descobrir. Tinha várias pessoas desaparecendo nesse local há mais de 20 anos. Então, há 20 anos, uma equipe da Ordem foi enviada para investigar e eles sumiram. Aí agora o Veríssimo, pai da Mia, foi lá investigar, sumiu também. Mas o Veríssimo aparentemente sabia que ia sumir. Pronto. Já não precisamos de mais nada por enquanto. Vamos investigar mais essa região aqui da floresta aqui. Ali em cima tem um carro, né? Vocês já viram. Daqui a pouco nós vamos lá. Ó, mais uma daquelas árvores com esses cabos levando a ela. Árvore, pedra, estátua ou raiz. Tem outra ali em cima. Já vamos olhar o carro aqui. Ó a trilha sonora. Gente, é a primeira vez que eu
Que eu joguei a demo, eu vi isso aqui, eu achei que era uma maleta de uma adaga. Mas porque eu fiquei olhando essa imagem que tá aqui ampliada, né? Mas se você olha ali o tamanho dela no porta-malas do carro, você vê que é claramente uma espada. Mas ok, eu achando que era uma adaga. Esse deve ser o carro do Veríssimo, né? Então ele veio com alguma espada, deixou a caixa dela aí. E aqui temos a CNH. Gente, quem que consegue colocar na sua própria CNH o seu primeiro nome abreviado? A. Veríssimo. Vou até anotar isso. Será que é A de agente? Nome oficial do homem, Agente Veríssimo. Olha os olhos vermelhos dele. Ele falou que ele e a Mia têm os mesmos olhos. Ah, detalhe, ó. Data de nascimento do Veríssimo. 11 de setembro de 1960. Isso deixa o nosso querido Veríssimo com 64 anos. Número de registro da CNH. Ah, a Mia e o Lupe. Nossa, eles têm realmente os mesmos olhos. Porque a gente tinha algumas hipóteses se a Mia era filha legítima do Veríssimo. Legítima sim, né? Biológica, na verdade. Do Veríssimo ou não, mas eles realmente têm os mesmos olhos. Seus belos alhos. Que bonitinho. A Mia e o Lupe. Agora, engraçada. Eu não consigo girar. A placa do carro parece que tá tão ineu. Quando a gente tava aproximando do carro, eu quase consegui ver a placa. Mas eu fico tentando gerar o ambiente aqui usando o mouse. Mas não dá pra fazer isso, não. Tá. Ver se tem mais alguma coisa por aqui. E se eu tentar ir embora? Peraí, apareceu alguma coisa aqui? Não, viajei. Se eu tentar ir embora, vamos ver as paredes invisíveis do jogo, como é que são implementadas. Gente, o barulho dos passos mudando de acordo com onde eu tô pisando. Muito bonitinho também. Tá, a estrada simplesmente tem um deadlock aqui. A estrada acaba. Isso é engraçado. Então, assim, beleza, eles não colocaram de fato uma parede invisível, feiona, assim, do tipo, você não pode passar daqui. Só que eles chegaram de helicóptero, né? A van veio voando. Podia ter colocado, sei lá, um portão trancado. E quando você tentar abrir... Nossa, eu vi um jogo... eu não sei se é o... Eu acho que é o remake do Resident Evil, não sei qual. Que... O jogo acontece, acho que todo ali numa mansão, né? Que você tem que resolver algumas coisas, sei lá. Não foi Resident Evil, não. Mentira. Não sei, foi algum jogo meio que de investigação. Não sei se eu tô misturando duas coisas, não. Mas enfim. Tinha um jogo... que o local principal ali que você tinha que explorar era também dentro de uma mansão. Aí, se você tentasse sair da mansão e abrir a porta, ao invés do jogo simplesmente falar, você não pode abrir a porta, ele deixava você abrir a porta,
Só que aí vinha um bicho e te atacava e você não conseguia... Não, vinha um bicho e te atacava e fazia você cair de volta pra dentro da casa, só que machucado. Aí, se você tentasse abrir a porta de novo, aí o personagem falava, eu que não quero enfrentar aquele bicho de novo. Entendeu? Foi uma solução boa, assim, meio que de parede invisível, né? Pro jogo não deixar você sair do ambiente. Aqui poderia ser algo parecido. Por exemplo, tem um portão mesmo que o carro entra, né? Cai nessa estradinha aqui. Se a Mia tentar sair, sei lá, acontece alguma coisa. Ou então ela justifica. Dá uma justificativa mais plausível do porquê que ela se recusa a sair. Mas enfim, bobagem também, né? A solução que eles deram aqui foi boa também. Não foi uma parede invisível. A estrada acabou e a densidade aqui das árvores, né? Aparentemente, é que delimita o espaço que você pode ir ou não. Aí tem esses totens aqui também. Gente, eu já vou entrar, tá? Vou só ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui tem uma parede meio invisível, mas é de densidade aqui. Tem um morro aqui, eu acho. Tá. Acho que olhamos tudo que tinha que olhar. Vamos prosseguir. Bom, quando aparece esse novo diálogo de Samuel, eu posso voltar lá, falar com ele, mas eu já sei o que ele vai falar. Ele vai falar que a gente pode pedir ajuda pro Lupe. Pra mudar entre a Mia e o Lupe, acho que é Tab, né? Isso. Esse aqui eu tinha percebido na demo também. Essa fumaça roxa aqui que aparece, na verdade, é ele rastreando... É o Lupe rastreando o Veríssimo, né? Rastreando assim, farejando. Aqui a gente passa aqui, abre a porta. Muito inteligente esse cachorro. Ok. Eu odeio admitir, mas isso foi bem esperto. Uma coisa que eu percebi que não dá pra pausar o jogo. Tipo, eu só posso fechar ele. Quando eu entro aqui nesse menu... O jogo não pausa, tá vendo? Quando eu entro aqui no menu. Mas bora lá. Já vamos entrar aqui na propriedade, né? Dos Stra. Aí temos a mansão. Famosa mansão. Ó, aqui já tem um presunto de zumbi de sangue. Mais um altarzinho. Mais um presunto de zumbi de sangue. Vamos dar uma olhada aqui nas laterais da casa. Então, visto que a gente tem essa mecânica de às vezes usar o loop, é bom perceber sempre embaixo assim, né, se tem algum buraco, alguma fenda e tal que dá pra ele passar. Alguma coisa por aqui. Munição! Maravilha! Nossa, tem que lembrar como é que troca de... Ah, não. Calma, que troca pro loop. Nossa, esqueci como é que troca de... Ah, não, F. Eu troco entre as lanternas. R, recarregar. Ai. Ah, tá. Que eu troco entre o radinho que ainda não funciona, né? Eu tenho que achar alguma central lá dentro pro rádio poder funcionar. Aqui o medkit. E a arma. Ok. Varandinha da casa. A
porta aqui tá com essas barras. Tá selada. Mais totens aqui. Com esse símbolo, né? Que a gente já sabe que é o símbolo do medo. Já vamos lá direto, então, né? Entrada aqui do porão. Que essa parte ainda tinha na demo, né? Então, essa parte aqui eu já tinha feito. Então, a gente está procurando uma forma de poder entrar na mansão, porque a porta está bloqueada. Ai, o Lupe, tadinho, tá com medo. Nossa, tá piscando azul ali em cima. Então, aqui temos mais defuntos de zumbi de sangue. Vamos lá. Ele vai voltar, veríssimo. O enigma do medo. Eu preciso resolver. O Deus do medo estará entre nós. Apenas você pode fazer isso. Então, essa mensagem aqui só aparece quando a gente usa a lanterna de luz negra, né? Não dá pra saber se ele vai voltar, vírgula, veríssimo, se alguém contando pro veríssimo que ele vai voltar, ou se é o veríssimo que vai voltar. Ele vai voltar, ponto. Veríssimo, ponto. O enigma do medo eu preciso resolver. Eu acho que isso aqui não é um ponto. Então, o enigma do medo eu preciso resolver. O Deus do medo estará entre nós. Então, alguém já estava esperando que o veríssimo fosse voltar. E essa mesma pessoa, provavelmente, era alguém da ordem, porque quem se comunicava com essa tinta eram os agentes da ordem. Apenas você pode fazer isso. Agora, para quem que ele escreveu essa carta? Esse agente da ordem, né? Então, o agente da ordem que aparentemente estava ali enlouquecendo. Ele fala que tem um novo diálogo com Samuel. Só que para eu falar com Samuel, tem que sair aqui da casa, ir lá até ele e falar com ele. E eu, sinceramente, tô com preguiça. Ah! Nossa Senhora. Sai! Oh, meu Deus do céu. Eu não lembro como é que eu volto pra... Como que eu seleciono a barra? Ai, ufa. Tá, ainda bem que eu... Deixa eu recarregar essa arma. Ah, daqui a barra. Mas eu posso usar meu medkit, que eu já tenho. Acho que eles melhoraram um pouco... Dá pra bater nos inimigos com isso também. Acho que eles melhoraram um pouco essa tela de quando ela recebe dano, que antes ela ficava muito vermelha, você não conseguia mais enxergar o cenário. Então agora com essa crowbar a gente consegue quebrar coisas no cenário. Olha o extintor bonitão. Quando eu tava jogando a demo também, o modelo 3D do extintor me chamou a atenção. Não sei porquê. Daniel chegou. Vou falar mais baixinho. Ó, deixa eu ver se tem algo que dá pra ver com a luz negra. Não. Bom, não dá pra abrir aqui, então vamos usar nossa crowbar. Essa barra ali que a gente acabou de encontrar para abrir a porta principal.
Então aqui temos a família, né? Stra. Eu vou salvar essa imagem. Ótimo, mais medkit. Do nada, no banheiro, uma caveira. Então, aqui é a sala. Esse aqui também já tinha na demo. Agente Callisto Bessati. Tô concluindo a minha investigação inicial da família Stra. Ok, vamos lá. Começando pelo comportamento isolado. Os registros que eu encontrei mostram que os Stra em todas as gerações dessa família sempre viveram isolados do resto da sociedade. Ou seja, eles praticamente viviam numa bolha com suas próprias leis em uma espécie de culto bizarro ao medo. Essa obsessão parece ter se originado de alguma revelação paranormal misteriosa envolvendo um símbolo específico, centenas de anos atrás. O símbolo é conhecido como a Marca do Medo. Esse símbolo está em todo lugar aqui. E por causa dessa obsessão da família inteira com o conceito do medo, um membro da família Stra que fosse o mais temido pelos outros ocupava uma posição de líder. Mas acabou o café? Felipe, tem 3 da manhã. Ô, Sofia, você que terminou o café aqui, não foi? Você que tomou tudo sozinho. Ou seja, por causa disso, um membro mais terrível da família Stra ordenava os outros a realizarem suas vontades graças ao medo. A Sofia acredita que os traumas de uma criança crescendo em um ambiente desses são incalculáveis. Isso explica o que ela e o Veríssimo encontraram quando eles chegaram nessa mansão. Mas as coisas vão melhorar. A Ordem vai resolver tudo. Eu vou resolver tudo. Mas antes, eu vou fazer mais café. Bom, então daqui a gente pega que um dos agentes enviados para investigar foi o Callisto e também Sofia e Veríssimo. Nesse ponto aqui a gente ainda não sabe muito bem a relação do Callisto com Sofia, mas eu acho que eles são irmãos. Mas mais pra frente a gente vai poder confirmar isso. Vou salvar essa imagem também. Ah, quero salvar esse quadro aqui sem estar na luz negra. Aqui, aparentemente, temos o caçula da família, né? Ai, meu Deus. Pera aí. Aqui. Ó. Alguns olhos aqui desenhados na parede.
Mais uma caveira aqui. Opa. Ó, aqui temos o balde da tinta invisível. E ela vai até lá em cima. Mas vamos entrar aqui primeiro. Ah, tem rastro dela aqui também. Ai, meu Deus. Esqueci como é que ataca. Sai. Ai. Calma. Aqui. Arma. Pronto. Ai. Que é isso? Parece como se fosse um mago com um chapéu, uma bengala, um relógio. Isso aqui. Um homem forte. A ficha do Calisto. 23 anos. Criptologista e filologista. Especialista em ocultismo e decriptografia. Função dele: investigação da família Strah, análise de criptografia das inscrições na catedral. Temos que ver depois onde fica essa catedral e coordenação entre agentes de elite no perímetro. E não temos as outras fichas. Ah, os 4, vamos ver. Aqui tem tipo uma moça dançando. Esse aqui, olha, parece a casa, a região, o símbolo do medo, uma árvore. Uns troféus de caça. Troféus. Aqui um tanto de gente agonizando, símbolo do medo. Tá. E a trilha de tinta. O que é isso aqui? Será que dá pra quebrar esse lugar da porta? Não. Vou tentar com o loop. Não, tá bem. A tinta leva até aqui. Esse puzzle também tinha aqui na demo. Então a gente tem essas dicas aqui, ó. O surgimento do desassombrado. Esses símbolos aqui meio de relógio sem ponteiro. E o Deus do medo está chegando. E aqui é uma porta que tá com esse tipo aqui de tranca. E eu lembro a senha, mas vamos... Eu vou com vocês até pegar as dicas da senha, porque é bem legal esse puzzle. Alô? Alô? Isso aqui tá funcionando? Bia, tá sim. Tá conseguindo me escutar? Parece que tá tudo certo. Realmente dá pra usar esses equipamentos aqui pra gente conversar à distância nesse lugar. E aí? Já achou o velho?
Tu acha que não seria a primeira coisa que ela teria falado? É verdade. Câmbio. Não precisa falar câmbio. Beleza, fiquem ligados aí. Sempre que eu estiver num lugar e precisar falar com vocês sobre ele, eu vou entrar em contato pelo rádio. É nóis. Pode deixar. Câmbio. Não precisa falar câmbio. Deixa ela falar câmbio. Eu acho mais legal assim. Se a gente precisar, aqui é um bom lugar pra gente conversar também, cabeçudo. Vamos ver. Os papéis do culto, extrai Calisto, tranca. Oh, tem alguns papéis estranhos aqui. São folhas pretas falando sobre um monte de coisa. Deus do medo, enigma do medo, profecia do desassombrado. É. Pelo jeito, é algum membro de um culto que já perdeu toda a sanidade nesse lugar. O paranormal consegue enlouquecer as pessoas. Mas eu não acho que é só um membro de um culto. Eu acho que é alguém da ordem porque estava escrito em tinta invisível. Olha só como a Agatha é. Eu escutei isso. Mas deve ter alguma lógica por trás dessas mensagens. Não dá pra ter certeza de quem escreveu isso. Mas essa pessoa parece obcecada com a ideia de concluir o enigma do medo pra algum deus do medo, seja lá o que isso signifique. Às vezes, é melhor nem esquentar a cabeça com isso por enquanto. Não quero pegar mais dicas, não. Até porque eu já vi todas essas na demo. Ai, Oh, não, tem alguns não. papéis estranhos aqui. Oh, meu Deus, apertei sem querer. Olha só como... Eu escutei. Mas Não dá pra ter certeza. Mas essa pessoa parece... às vezes, é melhor... Tá. Quero falar com o Lupe. Que neném. Só. Esse aqui é o mapa da casa, né? Então a gente entrou pelo porão, na verdade. A gente entrou por aqui, ó. Então a gente desceu as escadas, saiu aqui. Não conseguimos passar por essa porta. Aí pegamos a crowbar. Pegamos a crowbar e entramos pela porta principal, que é aqui. Então entramos aqui. Né, o Pendra, tipo aquela varandinha, entramos por aqui. Aquele banheiro aqui foi onde eu achei, acho que um Magic Kit. Aqui foi onde a gente achou uma dos rádios do Calisto. E algumas fotos da família. Agora passamos por essa porta aqui. Aqui foi onde o zumbi de sangue apareceu. E estamos aqui nesse depósito. E aquela tranca especial tá aqui. Aqui com a lanterna a gente consegue ver. Opa! Aí. A gente consegue ver melhor. Exatamente aqui, ó. A tranca complicada aqui. Aparentemente uma base temporária aqui na sala de jantar. Vamos ver isso em seguida. À esquerda aqui vamos ter essa sala do altar. Com livro, cozinha, blá blá blá. Aqui é o segundo andar. A gente sobe pra lá por essa escada aqui. Que é onde as tintas também, né? As gotas de tinta vão levando a gente. E vamos ver esse andar de cima aqui. Eu vou salvar essa imagem. Apesar que eu já sei um pouco esse mapa na minha cabeça, mas... Ah, não vi se tinha um verso. Não. Ok. Ai, tá tão bonito. Então a gente tem que dar essa explorada para poder ver como abre essa tranca. Então, ó, pelo mapa,
Aqui é a sala de estar. E aqui é a sala de jantar, que era a base temporária. Essa luz aí fica piscando, que é pra gente trocar pra cá e ver esse aqui. O Deus do medo está observando. Agora é engraçado que essa parte de baixo parece que brilha mais que o resto. Não sei se é só arte. Aqui também. Aqui em cima também. Aqui também. Rastro de tinta. Tem um balde de tinta aqui caído no chão. Calixto Bessati, investigando agora o surgimento do desassombrado. Tudo que eu encontrei nessa mansão mostra que todos os Strah tiveram uma mudança brusca de comportamento. Ou seja, eles basicamente enlouqueceram por completo da noite para o dia. Não que eles já não fossem malucos, mas eles se tornaram ainda mais obcecados e alucinados depois de um evento específico que eles chamavam de surgimento do desassombrado. Depois desse evento, que obviamente já aconteceu tem uns anos, várias estruturas e manifestações paranormais começaram a surgir ao redor da mansão Strah. Tipo o castelo, cemitério, essas coisas. Mas, sem dúvida, a que mais chama a minha atenção é aquela catedral. Se é que dá pra chamar assim, né? Dentro da catedral tem um monte de desenhos enigmáticos, várias inscrições e símbolos bizarros pra tudo quanto é lado. Do jeito que eu gosto. E eu tenho certeza que a catedral tem as respostas pro segredo desse lugar. Eu vou focar nisso. O Veríssimo tá esperando bastante de mim. E eu sei o quanto ele e a minha irmã estão ocupados com a investigação do desassombrado. Também ninguém imaginou que teria que lidar com esse tipo de situação nesse lugar. Doideira, viu? Ok, então é o que sabemos por enquanto. Então, em seguida, o Calixto foi investigar essa catedral, que ainda temos que descobrir que catedral que é essa. Aqui, mais uma ficha da ordem. Resumo de missão. Perímetro, o lugar que não existe. Informações. Desaparecimentos da região despertam uma investigação por parte da ordem. Despertaram uma investigação por parte da ordem. Então, eu tenho até que colocar aqui na minha linha do tempo que, né, antes dos agentes da ordem irem para lá, já estava acontecendo desaparecimentos nessa região. Agora, eu não sei se isso foi antes do surgimento do desassombrado ou depois. Mas eu vou colocar um pouco antes aqui, que acredito que tenha sido antes. Desaparecimentos. Foi descoberta uma área com presença paranormal extremamente poderosa denominada Perímetro, que é essa área onde a gente está, então. Investigações indicam a residência de uma família nomeada Strah na região. Diversos agentes foram enviados anteriormente, mas poucos retornaram com vida. Os agentes que retornaram tinham relatos inconsistentes, afirmando que esse lugar não existia. Ou, basicamente, entrou aqui e deu ruim. E aqui tem uma visão de satélite do local falando que tem uma distorção paranormal. E pela história ali, né, do universo de Enigma do Medo, uma distorção paranormal acontece quando tem muito medo naquela região. Então, o medo é um sentimento ali das pessoas que acaba afinando uma membrana, né? Lá no universo de ordem eles chamam de membrana, não sei se aqui no jogo vai abordar com esse nome também. Aqui estou vendo essa distorção paranormal, mas é basicamente a mesma coisa. Então, tem um afinamento de uma membrana que acaba facilitando o contato do nosso mundo real, com o mundo paranormal. Então, eu acredito que essa distorção paranormal aqui seja similar a isso. Então, o local onde, já que eles são um culto do medo, né, um lugar onde tem tanto medo
que acaba causando esse afinamento de membrana ou essa distorção paranormal. Então, mais eventos paranormais acontecem nesse lugar. Eu acho que quem já jogou aquele RPG os RPGs do Cthulhu, o Cthulhu, não sei como é que fala, talvez já tenha visto mecânicas similares. E tem um outro RPG também, que eu não vou lembrar o nome dele, mas é um RPG que você nem acha em português, que tem essas mecânicas de paranormal, de investigação e de sanidade e tal. Vou colocar o nome na tela aqui depois também. Não escreve em documentos oficiais, Calisto. Deixar aqui uma mensagem. Então esse documento era pro Calisto. E o Calisto escreveu aqui. Entrou aqui, deu ruim. Tá. Novo diálogo do Lupe. Acho que esses diálogos do Lupe é tipo a Mia falando sozinha. Igual eu nesse momento. Olha que bonitinho essas caixas. Tem o símbolo da ordem. Quer ver? Dá pra ver melhor. Aqui. Olha só. Bonitinho o desenho das caixas. Vou quebrar. Quebrar tudo. Ó, mais medkit. Com quantos medkits? Ó, tô com 3 medkits. Ótimo. Não, porque na primeira vez que eu joguei o jogo, morri várias vezes. Na primeira vez que eu joguei assim, né? A demo, igual eu falei que eu já joguei a demo. Ó, então esse... deixa eu conferir o mapa de novo. Aqui... Então... Que é uma base temporária da ordem, é a sala de jantar. Ah, tá. Inclusive, é por isso, então, que tem essa cama beliche. Então, isso aqui foi a ordem que colocou para eles dormirem. Não é o quarto de nenhum dos Strah, não. Agora, de acordo com o mapa, tem uma porta aqui, mas acho que dá para fora da casa, né? E à esquerda temos a cozinha. Será que é isso? Deixa eu ver, tem uma porta aqui. Tá, então esse aqui teoricamente acho que dá pra fora da casa. Tá fechado. E aqui, de acordo com o mapa... Opa, mais caixa. Não, quebrar tudo. Quanto mais munição... E medkit achar melhor. Tá, então aqui a gente vai dar na cozinha. Nossa, já vou preparar... Cadê? Yes. Carregar. Bom, aqui da geladeira, esse aqui já tinha na demo também. Temos aqui Golias. Então aqui a gente aprende os nomes dos Strah. Vou escrever aqui agentes ordem. Em outro lugar aqui eu vou escrever os Strah. Então a gente tem Golias. Essas coisas que tem aqui dentro eu olhei com bastante calma, assim, na época da demo, não tem nada especial, não. Tudo é a mesma carninha, os mesmos sanduíches. Tiana. Uns tomatinhos, sanduíche, alguma coisa. Yuri. Lembrando que nas fotos ali da família inteira, acho que tem 4 pessoas. 1, 2, 3, 5 pessoas. Yuri. Ok. Tem uma mamadeira ali atrás também. Vou escrever aqui, bebê. Bebê. Golias, Tiane, Yuri. Engraçado. Essa... Não me lembro dessa marmita aqui na demo, não.
Olha, a tampa dela tem um símbolo, só que... Gente, essa marmita tá sem nome. Vou colocar um ponto de interrogação. Que aí dá 5. Golias, Tiana e Yuri. Ah, não. Bebê não faz parte daquela foto, né? Bebê, um ponto de interrogação. Então temos as marmitas de 4. Gente, na demo, se não me engano, tinha. Vamos olhar aqui de novo. Golias, Tiana. Tem uma tampinha bonitinha também. Yuri. A boca do Yuri, ela vem aqui, ela continua ali também. Essa dourada sem nome. Que estranho. Um imã de galinha. Tomates ali, um sanduíche pra fora. Só. Estranho. Que a gente achou 4 marmitas, né? E eram 5 pessoas. Tá. Vamos continuar. Opa. Temos um calendário aqui. Dia 6. Atrasou. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ignorou o alarme. 18, 19, 20. Demorou de novo. 22, 23... Golias. Trabalho. Minha mãe tem que parar de distrair ele com suas músicas de merda. Então, ó. Aqui parece que é um controle aqui de trabalho do Golias. E quem faz esse controle escreveu: minha mãe tem que parar de distrair ele com suas músicas de merda. A mãe da pessoa aqui escreveu isso aqui. Vou salvar. Isso aqui tinha na demo também, mas eu sei quem são essas pessoas, mas vou salvar aqui no documento. Abraão controlava a rotina da família toda. Aí, ó. Temos mais um nome aqui. Aí. Para a família que é Abraão. Eu acho aquela lancheira dourada na demo estava escrito Abraão, se não me engano, porque eu já sabia que o chefe se chamava Abraão. Então, Abraão controlava a rotina da família inteira. Então, Abraão provavelmente era o chefe da família e ele falou: minha mãe precisa parar de distrair ele. Ou seja, lá na foto de família, a gente viu que tinha uma senhora mais idosa. Então, ela é mãe de Abraão. E o nome feminino que sobrou aqui foi Tiana, né? Golias, Tiana. Ainda tem uma quinta pessoa aqui que não apareceu. Mais bala. Tô vendo esses desenhos na parede. Gente, a vela em cima aqui do micro-ondas. Como é que fica bonito. Ó, tem um sangue aqui no chão também. A geladeira. Mesa. Esse aqui foi um zumbi que eu acabei de matar? Acho que foi. Tá, agora a gente vem pra cá. De acordo com o nosso mapinha, saindo ali da cozinha, a gente entra na sala do altar, que tem um símbolo de um livro na luz negra. Então aqui temos então a sala do altar. Aqui tem tipo uma estátua feita de ossos, que dá o símbolo do medo ali na parede, com mais uns esqueletos. Um jarro de olhos. Aparentemente castanhos. Nossa, dá pra dar zoom no olho, meu Deus. Tá.
Desenho de criança. Então aqui a gente tem os 5 membros da família. Então esse aqui deve ser o Abraão. Essa moça com essa criança deve ser mãe da criança, né? Essa aqui é a senhorinha. E esse outro rapaz aqui. Acho, né, que ela devia ser a esposa ali do Abraão. Esse menino deve ser filho dos dois, mas... Vamos olhando para ter certeza. Eu vou salvar esse desenho também. Um piano. Mais um gravador. Veríssimo registro de evidência. Nós conseguimos restaurar mais uma gravação de um dos Stra. Eu acredito que esse era o homem que já estava morto quando nós chegamos. O outro áudio, quem vai passar para você é a sua irmã. Ela quer analisar melhor o momento em que a gente chegou aqui. Ouve o áudio e depois me diz o que encontrou. Qual o maior medo de todos? As coisas que eu fiz por essa maldita família. O propósito dos Stra. O que você está fazendo aqui? Sua topeira imunda. Você tem muito trabalho ainda lá fora. Sai! Depois do fracasso que Golias se tornou, eu quase desisti. Mas dessa vez, tem algo diferente. Quando eu olho pra ela, é como se ele já estivesse me olhando de volta. O Deus do medo. Engraçado. Eu acho que tinha esse áudio no demo, mas eu não me lembro. Tá, vamos lá. No início da fita, quem fala é o Veríssimo, né? Então ele se identificando, provavelmente enviando essa fita pro Calisto, porque ele fala, sua irmã vai falar. Sua irmã vai analisar, sua irmã vai não sei o quê. Vamos disputar de novo? Mas então o Veríssimo enviando uma fita pro Calisto. Provavelmente o Abraão falando, né? Falando que o Golias se tornou uma decepção, mas quando ele olha para ela, que ainda não sabemos quem é essa ela, ele consegue ver já o Deus do medo. E eu não sei quem que ele chama de topeira imunda ali, eu não consegui identificar direito a voz. Vamos escutar de novo. Depois do fracasso que Golias se tornou, eu quase... É muito legal esse comando aqui desses gravadores, que dá pra de fato apertar o botãozinho e voltar. Qual o maior medo de todos? Ah, eu quero ver. O Veríssimo falou no início sobre alguém estar morto quando eles chegaram lá. Veríssimo registro de evidência. Nós conseguimos restaurar mais uma gravação de um dos Stra. Eu acredito que esse era o homem que já estava morto quando nós chegamos. Então ele já estava morto quando eles chegaram. Então, Abraão. Já estava morto. Engraçado. Relacionar. Será que a gente pode relacionar essa informação com esse desenho que a gente encontrou ali, que tinha um X na cara, aparentemente, do Abraão? Já estava morto quando a ordem chegou. Veríssimo registro de evidência. Nós conseguimos restaurar mais uma gravação de um dos Stra. Eu acredito que esse era o homem que já estava morto quando nós chegamos. Tá. O outro áudio, quem vai passar para você é a sua irmã. Ela quer analisar melhor o momento em que a gente chegou aqui. Ouve o áudio e depois me diz o que encontrou. Tá, então esse é o áudio do Abraão. O maior medo de todos. As coisas que eu fiz por essa maldita família. O propósito dos Stra. O que você está fazendo aqui? Sua topeira imunda. Você tem muito trabalho ainda lá fora. Sai! Depois do fracasso que Golias se tornou, eu quase desisti.
dá pra escutar quem que entra. Não dá pra escutar a voz da pessoa que entra ali, apesar de ter a legenda. Mas pelo que ele tá falando, pode ser o Golias, né? Vou tentar de novo. Depois do fracasso, você tem muito trabalho ainda lá fora. Sai! Depois do fracasso que colhi. O que você está fazendo aqui? Não, sua topeira imunda. Você tem muito trabalho ainda lá fora. Parece uma voz de um rapaz. Você tem muito trabalho ainda lá fora. O que você está fazendo aqui? Não, sua topeira imunda. Você tem muito trabalho ainda lá fora. Sai! Depois do fracasso que Golias se tornou, eu quase desisti. Mas dessa vez, tem algo diferente. Quando eu olho pra ela, é como se ele já estivesse me olhando de volta. O Deus do medo. Bom, então Abraão viu o Deus do medo já em alguém, nessa ela. E eu acho que quem entra ali para interromper ele mesmo é o Golias. E ele falando que tem muito trabalho ali fora, acho que está relacionado. Acho que está relacionado até com aquele calendário ali de atividades que a gente achou na cozinha, né? Podia ter um zoom. Eu queria poder girar ela aqui para ficar mais retinho. Tá, então aqui temos. Tinha esse livro parecido assim no ARG, né? Que a gente estava jogando, mas. Já tinha esse livro aqui no demo, né? Vamos chamar ele de Bíblia do Medo, sei lá. Esse símbolo aqui. Ele já apareceu em outras ocasiões, assim, em ordem, pelo menos parecido com isso. E aqui a gente tem símbolos de elementos do paranormal. Eu acho que provavelmente conversando com a gente pode até tentar depois, conversando com a Agatha ou com o Samuel, provavelmente com a Agatha, ela deve explicar um pouco mais sobre isso. Eu não lembro de cor todos os símbolos, mas eu acho que esse aqui de baixo é sangue. Esse aqui é medo. Tem morte e energia também. Esse aqui acho que talvez seja de energia, morte e conhecimento, se eu não me engano. Mas esses são os elementos do paranormal. Não lembro de cor. Esses símbolos não vou consultar aqui na internet. Porque como o jogo é autoexplicativo, não precisa saber do universo de Jordan, acredito que o próprio jogo pode esclarecer o significado desses símbolos aqui depois, se for necessário. Aí aqui temos esse homem aqui nesse trono. A marca do medo para todo lugar. Olha, a sombra dele vai virando umas raízes. Tá vendo? É ele aqui, parece que é umas raízes de árvore. Ou o contrário, né? O tronco, não sei, mas parece que são raízes. Mais esqueletinho aqui. Uma pequena plantinha. Aí aqui é o surgimento de um neném, então um negócio que parece um tronco de árvore, não sei o que é isso, mas um bebê. Uns buracos nos olhos, os olhos brilhando. Umas almas. Ó, parece que tá surgindo do chão, ó. O chão abrindo aqui. Surgindo esse berço esplêndido. Deitado eternamente em berço esplêndido, bebê. Olha, ele já tem a marquinha do... Ai, a marquinha do medo no peito dele aqui, ó. Coitadinho. Ai, a criança. Alguns seres. Aqui a gente tem uns grupos, né? Esses vermelhos aqui, esses roxinhos. Esse aqui com essa espiral aqui na testa.
Esses meio com amarelo. Que também está relacionado aos elementos, mas não vou entrar em detalhes. Às vezes o jogo mesmo vai mostrar mais. O olho, que tudo observa. Olha que desenho bonito. A criança, talvez, o jovem ali com a marca do medo, esse tanto de... Não sei se é cadáver, que diabo é isso. Tô passando rápido, gente, porque eu já tinha visto essas ilustrações antes, tá? Mas se você quiser ver com calma, pode pausar aí. Então temos essa pessoa, a marca do medo, de encontro a alguém que a gente não consegue ver aqui, porque a página está rasgada. Então essa é a Bíblia do Medo, que a gente chama de Bíblia do Medo. Quando passar perto ali da sala do rádio, eu posso... Carregar. Nossa, eu preciso achar mais balas. Eu poderia atacar ele também só com essa barra, né? Mas... Ai, com a arma é mais garantido. Ah, isso aqui eu lembro disso aqui também. É o jogo ensinando stealth. Lembrem do ponto cego. Por trás, devagar, sem ser percebido. Porque você não precisa gastar tanta bala lá, ó. Você chega devagarinho e já ataca ele no stealth. É o melhor jeito. E aqui tá escrito Ordo Realitas. Muito bom esse jeito do jogo ensinar também. Eu gosto. Eu só não lembro como é que agacha pra andar devagarzinho. Esqueci. Dá pra ver aqui nos controles também. Aqui, ó. Esgueirar, control. Aí. Tá, pode desesgueirar. Tá aqui uns banquinhos. Isso aqui é como se fosse uma igreja mesmo, né? Ah, outro desse papel preto que a Mia tinha falado lá com a Agatha. O Deus do Medo está observando depois de todo esse tempo. A profecia do desassombrado irá se concretizar. Todos os pilares foram concluídos. O enigma do medo será resolvido. O Deus do Medo irá trazer o outro final. Então, ó, como a gente viu, a profecia do desassombrado, o surgimento do desassombrado aconteceu alguns anos antes dos agentes da ordem irem para essa mansão, né? Ou seja, mais de 20 anos atrás. Agora só me resta esperar. Aí, ó, outra pessoa da ordem, que aparentemente estava pirando, que escreveu esses papéis. Porque lembrando que eram os agentes da ordem que usavam essa tinta invisível. Agora, de acordo com o mapa, nós vamos entrar... Vamos consultar aqui de novo. Então, a gente está aqui na sala do altar. A gente vai entrar no hall. Ah, tá. A gente vai voltar para o hall. O primeiro lugar que a gente entra quando chega na mansão. Então, agora a gente pode subir as escadas. É isso mesmo. Estamos aqui no hall de entrada. Então, a gente entrou por aqui. Aí, aqui é aquele banheiro. Aí, lembrando que aqui, né? Tinha um rastro de tinta para cá. A gente seguiu esse caminho aqui. Agora nós vamos para o andar de cima. Vou colocar aqui que eu preciso ser rápida no gatilho. Esse bicho vai ressuscitar? Esse bicho vai ressuscitar? Nossa Senhora, Satanás! Tá. Ainda dá tempo de eu agachar. Será que eu consigo fazer um stealth? Consegui. Bom, consegui matar um.
sem usar balas. Aqui temos mais uma foto da família. Aqui parece o Abraão. Nossa senhora, gente. Eu começo a girar esse trem e a foto fica de cabeça para baixo. Tá, vamos salvar essa foto. Então aqui a gente tem o Abraão, essa moça, que acho que é a mãe do Golias. E esse outro rapaz, acho que é um rapaz de cabelos longos, que também tá na foto lá principal. Que a gente ainda não sabe a relação dele com o resto da família. Então deve ser, né? O Abraão deve ser casado com essa moça dos olhos azuis, eles são pais do Golias. O que é perturbador quando você pensa no jeito que ele trata o coitado do Golias, né? A possível origem do paranormal. Membrana frágil. O paranormal... é o que eu tinha falado mais cedo. O paranormal dentro do perímetro existe numa intensidade que nunca vi antes. Inúmeros cadáveres dentro dessa região são transformados em zumbis de sangue como resultado disso. A possível origem do paranormal. Membrana frágil. O paranormal dentro do perímetro existe numa intensidade que nunca vi antes. Inúmeros cadáveres dentro dessa região são transformados em zumbis de sangue, como resultado disso. Outra possível origem, a visão dos Strah. Um evento que está diretamente conectado com o surgimento do desassombrado parece ter originado comportamentos e conhecimentos paranormais na família. Investigar. 1. A música constante que toca em um dos quartos. Tem alguma coisa escondida naquela maquete no quarto dos relógios. E aquele diário também parece importante. Porta misteriosa com um sim e foi riscado. Deve ser o símbolo do medo? Não sei. Achar outra entrada. A porta se tranca sozinha. Achar outra entrada. Achar outra entrada. A porta se tranca sozinha. Então, ó, o que a gente pode tirar daqui, então? O negócio da membrana frágil, aquilo que eu falei antes, né? Então, aparentemente, isso é canônico aqui no jogo também. Que essa membrana, quando ela está afinada, está fragilizada, ela propicia mais eventos paranormais. Essa visão dos Strah, então, que de acordo aqui com a timeline, ela ela aconteceu com o surgimento do desassombrado. Então, quando teve o surgimento do desassombrado, teve um evento que foi a visão dos Strah. Então, o que aconteceu ali alguns anos antes da Ordem estar ali. O surgimento desassombrado parece ter originado comportamentos e conhecimentos paranormais na família. Tá, e temos aqui que investigar uma música que toca em um dos quartos, música constante que toca em um dos quartos. Pelo mapa, né, da casa, os quartos dos integrantes da família são todos aqui em cima. E tem alguma coisa escondida na maquete no quarto dos relógios. Vamos descobrir o que é isso. E um diário que tem ali também. E uma tal de uma porta misteriosa com, provavelmente, o símbolo do medo. E achar outra entrada, a porta se tranca sozinha. Não entendi isso. Aqui não tem nada. Vamos agora analisar com a tinta. Eu odeio zumbis de sangue. O surgimento causou a visão. Então, o surgimento do desassombrado causou a visão dos Strah. Precisava estar em tinta visível? Não precisava. Eu acho que ficou claro ali do documento. Tem um símbolo aqui. Esses símbolos ali que estão naquela porta com aquela tranca, que tem um puzzle que a gente tem que resolver, né? Porta misteriosa com o... Agora, aqui tem esse deixar isso para Sofia e para o Veríssimo. Então, alguma porta misteriosa, outra agente estava falando para deixar isso com a Sofia e com o Veríssimo. Então, essa porta misteriosa com o símbolo, eu não sei se é aquela lá de baixo que está... Calma, vamos ver. Então, alguma porta misteriosa com símbolo, quem investigou isso foram, né, Sofia e Veríssimo.
Tá. O horário exato em que os Strahd tiveram a visão. Não vou anotar isso não, porque eu sei o que é isso. É pra gente prestar, a gente tentar descobrir qual foi o horário que eles... Aqui, ó. Essa então é a porta misteriosa com o símbolo. Só que a gente não consegue abrir. Então, essa porta aqui, aparentemente, os agentes deixaram para quem olhar isso aqui. Deixaram para o Veríssimo e para a Sofia olharem. Ah, e qual porta que tranca sozinha? Acharam outra entrada. A porta... Nossa, não consigo falar isso. Acharam outra entrada. A porta se tranca sozinha. Então, essa porta se tranca sozinha. Tá, calma. Daqui a pouco a gente entra nesse quarto aqui. Vamos reto aqui que eu vi que tinha outro zumbi mais pra frente. Olha a trilha sonora, como é que já fica. Nossa senhora, esse beijo desse relógio. Por que ela não tá acertando? Ah, ferrou. Ele me segue dentro do quarto. Meu Deus, o zumbi me segue dentro do quarto. Nossa senhora, gastei muita bala. Agora vou gastar meu medkit. Que eu tenho vários. Meu Deus. Uai, eu gastei um. Ah, recuperou total. Que susto. Calma. Daqui a pouco a gente volta aqui. Vamos continuar aqui nessa linha reta. Primeiro tem que desligar esse relógio. Então, às 4 horas ele toca. Ah, não vou anotar não, porque... Não, vou anotar sim. Às 4 horas, esse alarme toca. Certo, certo. Então, vamos deixar ele em 2. Nossa, um quadro meio assustador aqui. Mais relógios. Ó, esses são aqueles mesmos símbolos da porta lá. Vamos tirar print. Calma, vamos continuar reto aqui. Será que tem alguma coisa aqui? Ó. Ah, aqui, ó. Esse porta-retrato aqui, ele mostra pra gente que o Abraão e aquele moço do cabelo comprido são irmãos. Olha só ali, a sobrancelha grossa do Abraão, tá vendo? E o cabelinho já, cabelinho aqui, ó. Já tem o símbolo do medo aqui. Então, eles já são imersos nessa cultura do medo desde a infância. Vou colocar aqui junto com outras fotos da família. Tô armado? Tô armado. Aqui. Tá, tem o Abraão aqui. O cabelinho comprido aqui. E essa outra moça aqui. Que pode ser que seja a mãe dele, né? Que o Abraão até fala. Ah, minha mãe, não sei o que, não sei o que. Que é aquela senhora lá. Que usa esse coque. Então, entortei o trem. Peraí. Então, aqui, possivelmente, temos os 2 irmãos e a mãe deles. Tá. Esse quadro tinha um desse lá embaixo também, desse meus fortão. Não tinha?
Ah, esqueci de olhar o mapa. Ó. Pelo mapa, então, a gente andou pelos corredores. Ó, a gente subiu a escada. Cadê a escada? A escada tá aqui. Então, a gente andou esse corredor reto. Ah, ali, ó, tem o símbolo do medo na porta. E agora a gente tá... Onde? Oh, meu Deus. Ah, tá. É um banheiro. Então, aqui é um banheiro. Os barulhos das portas fechando sozinho me dá muito cagaço. Kit, medkit. Ótimo. Tem algo diferente aqui no banheiro? Tem um sangue aqui. Uns lixos. Tá. Tá, agora nós vamos começar a explorar os quartos. Vamos lá. Saindo do banheiro e virando a primeira esquerda, temos o quarto do Golias. Então vamos conhecer o quarto do Golias. Não tem nenhum zumbi não, né? Ó, música, gostar. Engraçado que eu achava que isso aqui era desenho do próprio papel de parede da casa, mas não. Eles que ficam desenhando, então, esses... Como se fossem olhos. Esse símbolo aqui. Ah, não. Aí tem olho mesmo aqui. Nossa, olha a quantidade de carniça de bicho. Tocar. Vários olhos. Carniças. Deixa eu mudar pra cá se tiver que quebrar alguma coisa. Um papel embolado com olhos. 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 Vovó. Mas que foi o que eu já peguei? Esse daqui, vovó. Nossa, ele dormia nessas condições, com esse colchão aqui assim, credo. Ó, um tanto de papel com sangue aqui. Mais papel de olhos. Olha, aqui parece que tá desenhado alguma coisa no olho. Não parece? Ou eu tô viajando? Porque aqui, ó, é pretinho, certinho. Agora aqui... Eu vou salvar essa imagem só para desencargo de consciência, mas me parece que tem algo desenhado aqui. É com os cristais verdes, que também já sei que fazem parte aí da lore de Ordem Paranormal. O que é isso aqui num cantinho? É um patinho? Ah, aqui, ó. Tá vendo aqui que tá diferente a textura aqui, parecendo meio quebrado? Nós vamos quebrar aqui. E querido Lupe vai entrar. Tadinho, tem muito medo. Ei, Não eu precisa não sei o que tem não. aí dentro, mas tenta não demorar muito longe de mim, ok? Não, pode deixar que eu vou, Lupe. Dá muita dó fazer isso com o bichinho. Ai, Satanás, o espírito. Tadinho. Coitadinho, eu tenho muito medo. Calma, volta lá, Lupe. A senhorinha tá cantando? Tadinho. Engraçado, na demo, vou falar, na demo, nessa parte aqui, a gente escuta de fato o piano tocando. Agora aqui, porque tem aquela dica lá, descobre por que o piano fica tocando, e a gente consegue escutar de fato o piano tocando e acha essa sala. Agora aqui, não teve a dica.
Achei estranho. Que tá vendo que fica essas dicas aqui, ó? Música, gostar, vovó, não sei o quê. Então o quarto do Golias é do lado do da avó. Até então o quarto dela tava trancado, né? Mas agora a gente consegue entrar. E a gente não consegue ver a veia. A cadeirinha fica mexendo aqui, ó. Mas achei estranha essa decisão. Por que eles fizeram isso? Antes dava pra escutar o piano. O piano ficava tocando aqui sozinho. Tô escutando o rugir da cadeira, mas não o piano. Memória Timores. Uma partitura para violino. Então, de novo o símbolo lá da tranca, né? Memória Timores. Engraçado, lá na sala do rádio era pra ter achado. Não, deixa pra lá, eu vou falar. Tem hora que não pode desligar a lanterna, atrapalha lá, não consigo ver o quadro. Mas acho que eu consigo desligar a lanterna, peraí. Calma. Deixa eu sair aqui. Ó, desligar a lanterna. Que aí dá pra ver o quadro melhor, tá vendo? Então essa provavelmente é a avó. Quando era jovem, né? E inclusive numa das... Lá naquele calendário que a gente achou na cozinha, o Abraão escreveu que a música da avó distraía ele. Então ele tava falando do Golias. Falava assim, a música da minha mãe tá distraindo ele, sei lá o quê. Então, é de fato a mãe dele aqui. E ela toca piano. Agora, se eu apertar F... quero voltar com a lanterna. Tá. Ainda pra pegar... dá pra interagir com esse papel aqui. Aí, ó. É ela, então. A avó. Sempre tão distante e reservada, sem proferir uma palavra, mas você não precisaria. Suas melodias conversam comigo. Sempre me lembrarei delas. Tiana. Não, sempre me lembrarei delas, Tiana. Andrea Stra. Então, temos que Tiana era a avó. Mãe de Abraão. E Tiana era um nome que não tinha... Tiana não, Andrea era um nome que não tinha lá nas lancheiras da geladeira. Então, nomes que temos, os integrantes da família Stra. Temos Abraão, Golias, Tiana, que é a mãe do Abraão, e Yuri, possivelmente algum neném. E uma das vasilhas lá estava sem etiqueta, mas deve ser a do Abraão, então, que era dourada e tal. E Andréia. Tá, Abraão, Golias, Tiana, Yuri e Andréia. E possivelmente um neném. Que ainda não sabemos. E Andréia, então, escreveu cartas para Tiana. A Memória Timores aí, o vinil. Memória Timores, 13 minutos. E aqui temos o reloginho 3. Vamos salvar esse aqui, que vai ser importante lá pro puzzle da porta.
Nossa, esse tanto de tinta no chão, será que é por causa do disco? Acho que é, né? Caramba. Isso aqui é... Ah, esse aqui é a carta. Mais um disco. Déjà vu. 16 minutos. Engraçado, teve uma coisa no ARG chamado Déjà vu. Foi um puzzle que a gente teve que montar gigantesco. Eu vou salvar isso aqui mais por conta do ARG que a gente tá... Não, eu sei que tem um ARG nesse jogo, só que eu ainda não cheguei nele, né? Mas o ARG que a gente tava solucionando antes do lançamento do jogo. E tinha uma pasta chamada Déjà vu. Outro disquinho. Necrópolis. 6 minutos. Varandinha. Ó, então aqui a gente tem nessa região do perímetro e alguma coisa emanando uma luz azul lá no fundo. E meu computador agonizando aqui nessa parte. Gente, acho muito engraçado que qualquer coisa que você bate que não foi mapeado, assim, o componente dela faz um barulho de metal. Aqui, ó, a bancada aqui, a varanda aqui de madeira. Vou ficar aqui parado um tempo pra ver se alguma coisa acontece. Esse barulho foi no jogo ou foi aqui? Nossa, tem todo tipo de barulho meio assustador. Ai, que susto! Nossa, foi uma moto aqui. Foi aqui, né? Nossa, minha sanidade foi pra zero também. Credo, socorro, sai pra lá. Tô esquecendo de tentar bater nas coisas. As caixas de metal fazendo barulho de... Ó, as caixas de papelão fazendo barulho de metal. Só dá pra quebrar o piano. Será que dá pra bater nela? Coitadinho. E esse violino aqui? Ah, é engraçado que a peça é pra violino, né? E ela tocava piano. Quem será que tocava violino? Mas tá, exploramos tudo aqui. Essas caixinhas. Vamos nos outros quartos. Aqui, de acordo com o mapa, vamos ter o quarto do Yuri. Yuri, então, é aquele do cabelo liso, né? Já que o Golias é mais novo, que é o filho. O Abraão, ele é o chefe da família, da sobrancelha grossa. E temos também o Yuri. Eu já vou entrar agachadinho aqui. Aí. Olha lá, o Lupe já tá comido. Nossa, tem uma gosma aqui. Uns barulhos de gosma. Acho que não tem bicho. Ah, o Lupe sempre fica assim quando eu tô agachado. Não sabia, não.
Aqui, tem uns lodo preto aqui. Vamos ver, na demo esse negócio machucava. Machuca mesmo. Yuri Stra. Bom, então aqui temos o quarto do Yuri confirmado. Ah, e ele, ó, esse símbolo de espiral aqui parece com um dos símbolos que estava pintado na cara deles. Naquele primeiro quadro que tem lá na sala, olha lá, ó, na cara dele fica um símbolo de espiral. A gente teve no quarto da senhora aqui, que fica meio esse raio aqui. Do Golias, que ele desenhou olho para tudo quanto é canto. Os olhos dele estão riscados. Mas beleza, então aqui no Yuri a gente tem esse espiral. É insuportável perder tempo nessa repetição eterna, inútil. Ó, já tem uma referência a espiral logo no início. Meu irmão, aquele selvagem Ignaro, continua nos forçando a seguir essa rotina desprezível, que não faz jus ao meu intelecto. Então temos confirmado que Yuri é o do cabelo liso e é irmão de Abraão, portanto tio do Golias e cunhado da moça do olho azul. Ah, já que a Tiana é a avó, então deve ser a Andreia, que é a esposa. Ai, peraí. Não faz jus ao meu intelecto. Eu estou acima disso. Quando eu encontrar uma maneira de construir meu próprio castelo, eu nunca mais terei que lidar com toda essa perda de tempo. Então aqui temos um castelinho. Não aguento mais ser acordado por esse alarme estúpido do Golias. Então aquele relógio lá que ficava tocando toda hora, 4 horas, é então o alarme do Golias, né? Tocando sempre na mesma hora da madrugada. Ah, até 4 da manhã. E como eu conseguiria voltar a dormir se minha mãe decide começar a tocar aquela maldita música sempre que esse alarme toca? Então, ó, no quarto da mãe dele, a gente viu que a partitura que está ali do lado do piano é... Gente, eu não salvei aqui, mas é a Memória Timoris. É a Memória Timoris. Eu gravei a imagem do disquinho dela mesmo, mas é a mesma da partitura. Então a partitura é a Memória Timoris. Então ela começa a tocar a Memória Timoris todo dia no mesmo horário. Às 4 horas ali da manhã, que é o horário do alarme do Golias. Tá, então... E como eu conseguiria voltar a dormir se minha mãe decide começar a tocar aquela maldita música sempre que esse alarme toca? Aquela música terrível. Eu sei que a Andréa também não consegue dormir direito por causa disso. Ainda mais na situação atual dela. Desgraçado. Então, a Andréa, que escreveu carta ali para Tiana, né? Morava aí na casa também. E tinha alguma situação. Os gritos não param há algum tempo. Quando isso vai acabar? Tudo que posso fazer é segurar o presente dela e esperar pelo melhor. E mesmo nessa situação, a repetição dessa rotina estúpida não muda. O maldito alarme disparou e ela ainda tocou a música até o final. Até o final. Por que esse desgraçado não me permite entrar naquele quarto? Aí aqui ele começa a pirar. Visão, visão, imortal, castelo, visão, visão, castelo, visão. Aí tá aqui um desenho do castelo, um símbolo do medo, o castelo espiral. E aqui na luz negra, tá? E mesmo nessa situação, a repetição dessa rotina estúpida não muda. O maldito alarme disparou e ela ainda tocou a música até o final. Então aqui tem o símbolo do relógio de novo, indicando, né, que aquele relógio lá, que o horário do alarme é importante. Que já está anotado aqui que é às 4. E ela tocou a música, que é a Mementos Mori lá, que também tem uma dica lá. Que ela dura 13 minutos. E detalhe.
ele começou a ter... Ele escutou a música inteira, e a música tem 13 minutos, né? Então, ó, ele escreveu isso aqui logo depois de escutar o alarme, ó. A repetição dessa rotina não muda. O maldito alarme disparou e ela ainda tocou a música até o final. Então, depois, o alarme disparou às 4. A Tiana começou a tocar uma música que dura 13 minutos. E ele escutou até o final. Aí ele começou a surtar, aparentemente ter a visão. Que é aquela visão do desassombrado que todos eles tiveram em algum momento. Tá pegando a visão? Ó, daqui ele continua. Eu fui presenteado. Gente, eu sempre acho que isso aqui é um N. Eu fui presenteado. Dadivado com essa visão. Minha visão do medo. A euforia do momento da minha revelação me fez derrubar meu relógio, meu presente preferido. Mas graças a isso, aquele exato segundo foi eternizado, imortalizado, o momento da minha visão. Eu posso ter perdido uma das coisas mais importantes para mim, mas quando eu concluir a minha visão, isso será insignificante. Nada disso importará. E aqui temos mais uma mensagem que é: mas graças a isso, aquele exato segundo foi eternizado. O momento da minha visão. Mais uma dica lá para nossa tranca. Então a gente está tentando descobrir qual o horário que foi essa visão, que aparentemente todos eles tiveram ao mesmo tempo. Então o alarme do Golias tocou às 4. A Tiana tocou a música dela até às 4h13. E alguns segundos depois foi que eles tiveram a visão, né? Que dá para ver aqui pelo diário do Yuri. Cada segundo se esvai em desperdício por não ser o tempo da nossa união. Nos separa aquele reles estrupício, inculto símbolo da prole, a maldição. Sinto em mim uma corrente, uma trama que me petrifica, e sei que em ti é igual. Sinto em mim uma corrente, uma trama que me petrifica, e sei que em ti é igual. Ansioso, imagino, ó nobre dama, tua vida junto à minha imortal. Hoje digo isso em versos, em segredo, mas um dia tudo ficará para trás. Quando finalmente em mim reinar o medo, em minha alma e em meu castelo viverás. YS e Yuri. Então Yuri estava escrevendo cartas de amor para alguém. Certo. Romântico, poeta. Aqui temos então confirmado quem é nosso queridíssimo Yuri. Vou salvar essa imagem também. E aqui no quarto do Yuri tem muitos relógios. Tinha uma dica também que a gente tinha que encontrar a maquete no quarto dos relógios. Tá aqui, ó. Então esse aqui deve ser o projeto dele do Castelo Espiral. Mais um desenho e uma cartinha de Andréia. Vamos ler. E Yuri. Que esses presentes, o desenho e o relógio, demonstrem o que eu penso. Uma mente brilhante como a sua deveria poder existir para sempre. Por favor, esconda meus presentes para que ele nunca descubra. Andréia Estrada. Então, Andréia mandava presentes para o irmão do próprio marido dela. E Andréia. Falando igual o picolé de limão. E André. E Yuri. Seus danados aqui, ó. Esse é o relógio, então. O relógio que foi o presente da Andréia e que ele quebrou no exato segundo da visão. Que segundo foi esse?
55 segundos. Então, o alarme tocou às 4 da manhã, durante 13 minutos. Tiana tocou sua música e 55 segundos depois dela finalizar a música, o Yuri teve visão e derrubou esse relógio no exato segundo. Então, agora já temos o horário fechado da visão. Que é isso? Essa coisa brilhando aqui, gente. Nossa, e lodo pra tudo quanto é lado. Acho que não tem mais nada. Ai, chega perto daquele lodo de novo, não. Lodo e relógios. Eu acho que agora só faltou o quarto do Abraão. Então, que é esse aqui, de acordo com o mapa. Ah, era esse aqui que eu tava querendo achar. Então, esse aqui é o sistema de como funciona a tranca. Aquela tranca lá que a gente tem que descobrir os símbolos. Então, revestimento especial antidanos, sistema de sigilo com 3 discos, trava reforçada, painel de sigilos personalizáveis, sigilos vazios para escolha do Calisto. Então, foi o Calisto que codificou aquela tranca. Então, aqui, símbolozinho de relógio. E, ó, horas, minutos e segundos do horário do surgimento do Desassombrados, que então vai ser a nossa senha. Que a gente já tem, então. Foi às 4, 13 e 55. Aí aqui, ó, temos aquele relógio que fica ali na sala, que a gente já usou a luz UV nele e viu que, vou colocar aí na tela de novo. Vimos que cada número ali, cada número do relógio é relacionado a um símbolo. Então, as dicas aqui estão bem claras, né? A gente não precisa conversar com... Aqui, então, são rascunhos do Calisto. Vendo que símbolo que ele usar, cheio de marca de café, porque bebe muito café, adora café. Segundo andar, que são aqui os quartos. Aqui eu não posso virar o papel. Luz UV. Surgimento do Desassombrado. Mais formas. Engraçado. Eu vou salvar esses papéis aqui porque eu não me lembro de ter que usar eles não, mas tô achando meio suspeito. Talvez seja necessário no futuro, vai que, né? Já tô aqui mesmo, por que não documentar? Esse segundo andar aqui também achei suspeito. E vamos ver, esse aqui não precisa. Esse aqui, não, acho que é só ele rascunhando. Aqui é só o desenho de que, só pra gente confirmar que é aquela tranca mesmo. Aí aqui, Calisto aparentemente começou a endoidar. Isso aqui devia ser a mesa de trabalho dele. Ah, a gente pode confirmar lá no mapa aqui que pra que a ordem usava esse quarto aqui. E 10 de símbolos. Esse símbolo sai na base do café. Até eu, depois desse tanto de café, inclusive daqui a pouco eu quero fazer um café pra mim. Não, já tá na hora de eu fazer um café. Depois de tanto café aí, ó, só sai símbolo do medo. Deixa eu pausar aqui, que acho que eu vou fazer um café. Um cafezinho rapidinho pra mim e ver se a Cacau quer fazer um xixi, porque eu tranquei ela aqui no quarto. Ah, eu quero ver se eu sair do jogo, se ele volta exatamente para esse lugar que tá aqui, tá, gente? Nós vamos testar, porque se eu fizer só isso, o jogo não pausa. Então, vamos ver, ó. Não sei se ele tem salvamento automático. O jogo simplesmente não explica se... Bom, na volta a gente... Nossa, agora que eu percebi que eu tô com a luz do microfone.
bem no meu nariz. Pronto, vai ficar melhor assim. Nossa, tem que tampar essa música do...